E não é que as presidiárias trans vão ser transferidas, menina? Oi, gente, tudo bom? Vim aqui hoje com uma ótima notícia, finalmente, que é daqui do Distrito Federal. Acontece que uma juíza determinou que mulheres trans que estão presas no em presídios masculinos serão transferidas para o presídio feminino daqui do Distrito Federal, também conhecido como Colmeia. Essa determinação judicial veio da juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, também conhecida como VEP-DF. E isso aconteceu porque uma das detentas daqui do Distrito Federal, ela fez o pedido, né, para que ela fosse transferida para a unidade de presídio feminino daqui do Distrito Federal também, porque ela é uma mulher trans, ela não se sentia segura num presídio masculino, mesmo ela estando na ala dita segura, né, que é aquela ala destinada a pessoas LGBTs que estão no presídio. Ela tá com uma pena de 10 anos pela frente por roubo. Inclusive, eu achei um absurdo uma pena por roubo ser tão grande assim, né? 10 anos é bastante tempo. E ela não queria passar esses 10 anos ali num presídio masculino, né? Porque, enfim, ela não se sentia nem um pouco segura ali. E a gente tinha tido por determinação do STF, há algum tempo atrás, que mulheres trans que tivessem feito a cirurgia de transgenitalização, né? Cirurgia de redesignação sexual, elas devem ser encaminhadas para o presídio feminino. E aí, quando chegou nas mãos dessa juíza o pedido dessa detenta e ela vendo que se tratava de uma mulher trans que não tinha feito a cirurgia de redesignação sexual, ela fez uma determinação para que todas as detentas, né, trans, todas as mulheres trans e travestis detentas que não tivessem feito cirurgia de redesignação sexual ou que tivessem feito a cirurgia de designação sexual fossem mandadas para o presídio feminino, né? Que o fato delas serem encaminhadas para o presídio feminino não tem que estar atrelado a uma cirurgia de genitalização, uma cirurgia genital, visto que nem todas as mulheres trans e travestis querem passar por uma cirurgia desse tipo, e mesmo no grupo das que querem, nem todas têm dinheiro para passar por uma cirurgia desse tipo. Até porque é uma cirurgia bastante cara. Eu fiz essa cirurgia no ano passado e tô endividada aí por um bom tempo, porque é uma cirurgia cara. E é uma cirurgia que, apesar do nosso sistema único de saúde, que é maravilhoso, atendê-la, né, ele fazer esse tipo de cirurgia pelo SUS, de forma gratuita, ainda assim é uma cirurgia que nós ainda temos poucos médicos aqui no Brasil que a façam, portanto a fila de espera é gigantesca, é de mais de 10 anos para você conseguir fazer a cirurgia, né, e nem todas podem esperar esse tempo todo. Eu não podia esperar esse tempo todo, eu já estava em estado depressivo, assim, deplorável, esperando por essa cirurgia, então me endividei aí para conseguir fazê-la. Fiz e estou muito satisfeita. E caso você esteja pensando que essas mulheres trans e travestis vão tomar o lugar das mulheres cisgênero que já estão presas, eu garanto que isso não vai acontecer porque a gente está falando de uma medida que foi feita pensada no espaço disponível. O presídio feminino daqui do Distrito Federal, a Colmeia, tá com 640 lugares ocupados e tá com 388 vagas, né? Então a gente tem bastante espaço para poder acolher essas mulheres trans que ainda não fizeram a cirurgia de transgenitalização. E além disso, essa juíza também ela determinou que o presídio, né, no caso vai ser a Colmeia, que o presídio tem que garantir a terapia hormonal para essas mulheres trans, né? E também tem que dar todos os kits higiênicos que já dão para as mulheres cisgênero e que as mulheres trans lá dentro têm que ter todos os direitos e também deveres que as mulheres cisgênero já têm. Então é um tratamento igualitário mesmo, né? Eu acho importante ler aqui para vocês as exatas palavras que essa juíza deu para falar sobre essa determinação que ela lançou, né? Que ela assinou. Então eu peguei aqui alguns trechos da reportagem do G1 que eu vi falando sobre isso e vou ler aqui para vocês. Segundo a magistrada, abre aspas, nem sempre a mulher trans terá interesse em realizar a cirurgia de redesignação sexual. Todavia, repito, nem por isso deixará de ser mulher. Fecha aspas. Afirmou ainda que a medida não desrespeita o direito de mulheres cis. E em outro momento ela falou o seguinte, abre aspas, trata-se, na verdade, de respeito à identidade de gênero e à alocação segundo essa identificação. No âmbito do sistema penitenciário do DF,
pessoas de gênero masculino são alocadas nos presídios masculinos, enquanto pessoas do gênero feminino são alocadas nos presídios femininos. Somente isso. Fecha aspas. Então, eu achei muito bom o posicionamento dela, né? Porque ela não só fez a medida, como ela deu um posicionamento super coerente, super acolhedor também para com mulheres trans, né? E eu imagino que algumas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo possam estar pensando no quanto que uma medida dessa pode ser prejudicial para as mulheres cisgênero. A juíza, ela garantiu que isso não interfere no direito das mulheres cisgênero, que não vai colocar as mulheres cisgênero em risco. E também tem uma outra questão, que é o risco que as mulheres trans estão passíveis dentro de um presídio masculino. Porque, pensa bem, é um presídio masculino onde homens estão presos lá há muito tempo e, de repente, tem uma pessoa que tem uma figura feminina ali naquele espaço. Então, assim, imaginem ao que essa pessoa não estará submetida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo nem só por parte dos detentos em si, mas também por parte dos próprios policiais, né? Porque muitos policiais são extremamente violentos com mulheres trans. E eu vou ler aqui pra vocês uns trechos de um relato que uma mulher trans deu. Todos os links vão estar aqui, né, na descrição, como sempre, então vocês podem pegar e abrir pra ler, né? Mas é um relato que uma mulher trans de 41 anos, que ficou presa entre os anos de 2013 e 2018, ela falou a respeito, né, do que aconteceu com ela. E esse relato dela se deu quando, em fevereiro desse ano, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos fez um levantamento a respeito das mulheres trans no cárcere, né, o que acontece com mulheres trans no presídio masculino. São coisas horríveis, mas eu vou me ater aqui ao relato apenas dessa mulher em específico, que a reportagem deu o nome fictício para ela de Gabriela. Não é esse o nome dela, mas foi o nome que a reportagem deu ali para assegurar a preservação da identidade dela. Abre aspas. Quando eu cheguei na cadeia, a primeira coisa que os agentes penitenciários fizeram foi mandar eu trocar minhas roupas íntimas femininas por masculinas e cortar o meu cabelo. Fecha aspas. Lembra Gabriela. Quanto à tortura física, a ex-detenta conta que, durante uma rebelião, foi usada como escudo pelos detentos e, quando o grupo de intervenção rápida entrou no presídio, foi bolinada com cacetete quando os policiais descobriram que ela era uma mulher trans. Vinda das Filipinas para tentar a vida aqui no Brasil, Gabriela escolheu seu nome social ainda no país de origem. O nome foi inspirado em uma modelo de um comercial de shampoo. Abre aspas. Eu amava o cabelo dela, sonhava em ter um igual. Deixou meu cabelo crescer por anos. Quando fui presa, ele batia na cintura, mas aí o cortaram e não o deixaram crescer mais. Lembra? Abre aspas. Eles, os agentes, né, no caso, ficavam felizes ao verem que nos sentíamos humilhadas com o cabelo com um corte de homem. Fecha aspas. E aqui a gente viu as violações cometidas pelos agentes penitenciários, né, pelos presos. Chegou até a violação de terem usado ela como escudo. Mas olha só, né, tipo, o assédio que ela tava ali enfrentando, né, tipo, de terem obrigado ela a cortar o cabelo dela, algo que é bastante violento com uma mulher, seja ela cis ou seja trans. Os policiais ainda irem lá e ficarem passando o cacetete nela de uma forma sexual é uma coisa muito, muito horrível, muito dolorosa mesmo. Mas a coisa piora, tá? Inclusive, se você for uma pessoa sensível a temas como estupro, então acho que esse é o momento de você pular para o minuto tal nesse vídeo. E eu vou relatar aqui o que aconteceu com ela no âmbito de violência sexual. Abre aspas. Na minha primeira noite na cadeia, eu fui mandada para uma cela com 12 homens. Fui estuprada aquela noite toda. Depois, ao longo da pena, era comum ser estuprada no banheiro. Fecha aspas. Em um dos estupros, Gabriela contraiu uma infecção grave e precisou fazer uma cirurgia de reparação nos órgãos genitais. Vocês imaginam a violência que essa mulher não sofreu ali dentro para precisar de uma cirurgia de reparação. E continua. Gabriela conta que no presídio em que esteve até 2018 haviam celas específicas para a população LGBT. Essas celas eram apelidadas como seguro. Mas de seguro não tinha nada, segundo ela. Abre aspas. O seguro era visto como um lugar de punição para as trans e travestis, uma espécie de solitária onde a presa ficava sozinha, sem comida. A filipina conta que foi 2 vezes para o seguro.
Na primeira vez, foi para o local após tentar enviar uma carta à Defensoria Pública pedindo acesso à terapia hormonal, que não tinha no presídio, e denunciando os estupros sofridos constantemente. Abre aspas. Mas o diretor do presídio interceptou a minha carta. Como castigo, fui mandada para o seguro por 13 dias. Mal me davam água e quase nada de comida. Fiquei só pele e osso. Fecha aspas. Então, assim, tem uma ala destinada para pessoas LGBTs dentro do presídio, mas em nem todos os presídios essa ala ela é respeitada como um lugar de fato seguro, né? Como a gente pode ver aqui, a menina ela ficava privada de comida ali, né? Eles privavam ela de tudo, uma solitária ali, porque ela tentou exigir algo que é direito dela. E um outro dado importante desse levantamento é que, olha só, das 508 unidades prisionais que participaram do estudo do governo federal, somente 106 têm celas específicas para a população LGBT. Então, assim, menos de um quarto dos presídios masculinos tem uma ala para pessoas LGBT. Então, nas outras, as pessoas trans elas ficam ali junto com os homens cisgênero. E mesmo nas que tem essa ala LGBT, nem sempre essa ala é respeitada, como a gente bem pôde ver no que a Gabriela falou. Então, assim, gente, a vida de mulheres trans dentro de presídios é uma vida sofrida. É uma vida de estupros, é uma vida de violações, é uma vida de humilhações constantes. Não é um lugar próprio para que uma mulher esteja. Não é. Então, manda elas para um presídio feminino é muito melhor, porque é um presídio que, por si só, já é mais seguro e tudo mais. Eu imagino que muitas pessoas devam estar preocupadas com estupros, né, acontecendo de mulheres trans estuprarem as mulheres cisgênero dentro desses presídios. E eu não vou dizer que isso não vai acontecer, tá? Porque a gente tá falando de prisões, e em prisões, infelizmente, estupros acontecem. Mesmo dentro de prisões que são femininas, ainda assim, vez ou outra, acontece um caso de uma mulher estuprar outra. Então, eu não vou dizer que não vai acontecer. Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, e se acontecer, eu espero que as pessoas que estiverem participando desse estupro, né, as pessoas que estiverem estuprando outras, sejam devidamente punidas, né, sejam afastadas do convívio com as outras detentas e haja ali punições sérias quanto a esse tipo de conduta. Mas, mesmo que isso possa vir a acontecer, isso nem de longe diz respeito à maioria das mulheres trans que estão em presídio, né? A maioria delas estão, na verdade, sofrendo várias violações de estupros, então é bom que elas saiam desse ambiente em que elas estão sendo tão subjugadas assim. E também a gente não pode pegar todo um grupo social e marginalizar todo esse grupo social porque uma ou outra pessoa desse grupo social fez alguma coisa horrenda, né? Como um estupro, por exemplo. A gente não faz isso, né? Até porque se a gente fosse fazer isso, a gente não iria ter um grupo social para que a gente pudesse acolher, porque em todos os grupos sociais tem pessoas que cometeram coisas absurdas, coisas hediondas. Então, essa medida que a juíza Leila tomou aqui no DF é uma coisa muito progressista, é uma coisa muito incrível e é uma notícia muito, muito boa, sim, sabe? É algo que tem que ser comemorado. Porque eu lembro, inclusive, né, de quando eu namorei com um homem que é advogado, e sim, gente, já aconteceu de namorar com um homem advogado, ele me contou uma vez que ele foi na Papuda, né, que é o presídio masculino aqui do Distrito Federal, e que lá ele viu uma mulher trans lá dentro, né? E ele disse que ele ficou muito triste quando ele viu aquela mulher trans ali dentro, porque ele, como advogado, sabia tudo o que tudo que estava passível de acontecer com ela. Então, assim, essas mulheres precisam de acolhimento, essas mulheres precisam ter um lugar melhor para que elas possam cumprir as suas penas. E pode ser. E se você tá aí achando que, ai não, mas dane-se direitos humanos, as pessoas cometeram crimes e tal, elas têm que pagar, não importa o que acontecer com elas lá dentro, eu queria dizer que você perdeu a sua humanidade, porque quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de direitos para todos,
E quando a gente defende direitos humanos, a gente está defendendo os direitos de todos os seres humanos, inclusive o seu direito que está aí achando que direitos humanos é algo que não deveria existir. E, em segundo, eu queria lembrar que 90% das mulheres trans não têm acesso ao emprego formal, que a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Isso não acontece à toa. Quando você pega 90% de uma população e deixa essa população à mercê de ter que se virar, sabe? Sem ter acesso ao emprego, sem ter acesso à escolaridade, você está jogando essas pessoas para a criminalidade. Obviamente, nem todas as pessoas trans que estão nesses 90% que não têm acesso ao emprego formal, elas vão cometer algum crime, né? Muitas vezes não, muitas vezes elas só estarão ali se prostituindo, mas muitas vezes elas vão acabar cometendo crime, né? Elas vão acabar tendo que roubar para poder sobreviver, para poder pagar tratamento hormonal, porque dinheiro de programa nem sempre dá para todas as coisas que ela necessita, né? Muitas vezes ela vai se meter em problemas por causa de cafetina ou de cafetão. Muitas vezes ela vai se envolver com tráfico para conseguir dinheiro para poder sobreviver. Então, assim, tem muitas coisas ali que tem que ser levadas em conta, né? E as pessoas que cometeram crime, independente de quais pessoas sejam, elas têm que ter os seus direitos sendo respeitados, tá? Isso faz parte da humanidade. Isso é um preceito humano básico. Os nossos direitos têm que ser respeitados. Então, essa é uma notícia muito positiva, sim, e eu fiquei muito contente quando eu li sobre isso. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem mais for, porque assim a gente faz esse canal crescer, assim você vai estar ajudando esse canal a crescer. Se você gosta do que eu falo, nada mais justo do que você querer que mais pessoas ouçam o que eu falo. E é isso, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima, até mais!